Então, bem-vindo. Estamos de volta, estamos dando continuidade à lição relativa aos objetivos da fé em nossa vida. Eu espero que você está se impressionando com, né, o fato que tudo que nós temos falado aqui realmente são, né, objetivos básicos da fé, né, que, né, esses elementos, né, esses componentes da fé, realmente provêm da palavra, estão sendo apoiados em todo sentido. E não é diferente com essa quinta, né, o componente, onde queremos falar sobre uma fé compassiva. Então, deixa eu ler este versículo aqui, porque, né, eu não vou voltar para esse versículo na apresentação, mas realmente é a base, e de novo você vê, né, que, né, esses componentes realmente provêm da própria palavra do Senhor. Aqui em Mateus 25, Jesus está falando, né, às pessoas que têm sido, né, aprovado por eles, que tem, né, suprido o que Deus esperava deles. Então, a gente pode ler. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: diga-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, neste versículo, Jesus, né, está dando, né, parabenizando pessoas que têm feito o que era, né, esperado, o dever deles, no lado de compaixão para o seu próximo. Este é o versículo onde Jesus fala sobre aquele copo de água gelada dado em nome dele. Veja bem, né, esse, né, penúltimo, né, característica, por definição, né, só para voltar à fita e relembrar, né, o assunto nosso nessa lição. O movimento de compaixão é também chamado movimento de justiça social e refere-se à responsabilidade moral e ética dos crentes e das instituições cristãs diante da injustiça social que surge em função da nossa natureza humana caída. Somos egoístas, somos, né, pessoas que querem, né, o nosso, sem se preocupar com os outros, e, enfim, né, injustiças sociais que surgem em função de estruturas corrompidas que apoderem alguns às custas dos outros. E a ideia aqui é que essa deve ser uma coisa que preocupa a comunidade cristã, que deve nos preocupar como cristãos, ou seja, individualmente. Mas eu volto para isso já já. Então, em tudo isso, a gente discerne que a igreja ocupa uma posição curiosa em relação ao mundo. Veja bem, a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Os valores que movem o mundo, ou seja, o seu apetite para riqueza, posição, poder, privilégio, a batalha constante entre a inclusão e exclusão, são todos esses valores contrários à inclusão e compaixão ensinado por Cristo. Então veja bem, por um lado você tem o mundo, pelo outro lado você tem a igreja, e o ponto que eu quero, né, observar aqui é que o mundo deve muito à ética cristã de compaixão. O mundo realmente seria uma versão mais pobre de si mesmo, se não pelo ministério da igreja e das virtudes que ele incorpora. Olha, a igreja não tem sido sempre, né,
né? O clarão de luz não tem sido sempre o baluarte de virtude, porque até a própria igreja, em tempos diferentes, tem passado por seus excessos. Mas, pelo menos em relação à igreja, essas, né, épocas são a exceção e não a regra. Enquanto o mundo é sempre o mundo é sempre o mesmo. Né? Então, veja bem, ao considerarmos a questão da compaixão como um testemunho vivo da presença de Deus entre seu povo, nós deparamos logo uma pergunta difícil. E a pergunta é essa: o que é que a igreja deve ao mundo? E para falar a verdade, a nossa, né, resposta imediata, nossa resposta instintiva é geralmente teológica. Ou seja, nós suponhamos que devemos ao mundo a verdade do Evangelho. Para nós, essa deve ser o principal. Então, a gente vai, né, o que devemos para o mundo é a verdade teológica. Portanto, sentimos a necessidade de definir a doutrina, a prática, a moralidade, para ser uma bússola moral para o mundo. Ou, em terceiro caso, muitas vezes o que nós queremos fazer é fornecer ao mundo nossas respostas para as perguntas definidoras da vida, ou seja, essas, né, perguntas de destino, de propósito. Por que estamos aqui? Qual deve ser nosso relacionamento com Deus? E veja bem, esses tópicos são dignos e constituem, né, perguntas importantes e continuem a ser uma preocupação nossa. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que essas respostas não fazem jus à atitude de Jesus quando ele estava aqui, porque, como a gente vê aqui, né, a Bíblia diz que quando Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam assediados e desamparados como ovelhas sem pastor. Então, o ponto é que Jesus nos ofereceu mais do que a sua teologia. Eu tiro disso uma conclusão que a igreja também. Devemos mais ao mundo do que a nossa teologia. Jesus estendeu a sua compaixão. Eu diria que também nos compete a estender a compaixão que temos encontrado nele, que temos encontrado em nosso Pai Celestial. Devemos estender essa compaixão para o mundo. O ponto é que Jesus nos ofereceu mais do que a teologia. Ele, né, se preocupou com tudo que preocupava a humanidade. Nada que, né, preocupou a humanidade escapou à atenção. Qualquer que seja a injustiça, o dor, o pecado, a desesperança, Jesus se envolveu em tudo. Portanto, Jesus aproximou-se do homem inteiro, não somente o lado teológico do homem. Então, muitas vezes, nós estamos inclinados a encarar a igreja através de um prisma institucional. Ignorando, nessa abordagem, a natureza individual da obra de Deus, ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida, o que está fazendo na minha vida. O que esse trabalho na sua vida e a dádiva de Deus na sua vida implica para você e seu relacionamento com o mundo. Então,
Muitas vezes nós queremos responsabilizar a igreja para essa compaixão que nós estamos falando aqui, sem, né, no certo sentido, primeiro entender que aquela que Deus, né, espera da sua igreja, ele espera primeiro de nós como seus filhos. Então, quando nós acusamos a igreja de ser indiferente, de ser autoabsorvido, quando acusamos a igreja de ser indiferente à dor, às necessidades dos outros, a gente não percebe que estamos acusando primeiro a nós mesmos. Que nós somos, né, diretamente responsáveis, diretamente, né, né, envolvido nessa questão de compaixão com nosso próximo. Portanto, antes da falta de compaixão seja um fracasso coletivo, ela é primeiro um fracasso individual, porque nós temos permitido que nossa vida fosse engolida por nossos interesses próprios, nossas próprias ambições, por tudo que nos interessa ao custo dos outros. Então, alguém tem observado que nós temos, né, uma tentação forte de querer afastar-nos do mundo e insistirmos que a nossa fé é um assunto privado. Felizmente, não é assim que a palavra nos ensina. Essa não é a história revelada nas Escrituras. Um escritor disse, eu vou mostrar isso, ser um seguidor de Jesus requer mais do que apenas ter um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Antes, esse relacionamento implica também uma relação pública e transformadora com o mundo. Por isso, Jesus disse que os homens podem ver as nossas boas obras e podem então glorificar o Senhor. Essa é parte dessa relação pública e transformadora que temos com o mundo. Então, o escritor continuou dizendo, se a nossa fé em Cristo não tem uma expressão externa e positiva com o mundo, então a sua fé e a minha fé têm um buraco nela. Olha, Jesus identificou o segundo maior mandamento, dizendo que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E com isso, ele estabeleceu um nexo entre nosso amor por Deus e nosso amor por nosso próximo. Isso é inevitável. Não tem como evitar isso. Ou dizendo isso em outra forma, Jesus nos chamou não apenas para experimentar a sua salvação, mas ele quer também que nós tornemos seus parceiros na transformação do mundo. E por isso a gente entende que a fé não é simplesmente vertical, é também horizontal. E nós devemos estar sempre interessados, comprometidos, envolvidos em tudo que se relata ao nosso próximo. Essa é a essência de uma fé compassiva. Então, estamos falando sobre uma fé compassiva e o que estou querendo comunicar nessa lição
é o fato que a compaixão não é simplesmente uma coisa agradável para fazer. Não é simplesmente uma coisa, né, digna de ser feito, mas é uma necessidade. Porque quando Jesus identificou os dois grandes mandamentos, né, onde ele falou que o primeiro maior mandamento de todos é amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso, né, coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma, toda a nossa força. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele realmente está criando uma agenda aqui, né, que a igreja deve reconhecer e assumir. Tanto é que eu conheço um pregador que ele disse que tudo que a igreja faz deve passar pelo prisma do amor A e amor 2. Amor A e B, melhor. Né? Que, né, o que não, né, toda atividade, toda despesa, todo ministério é voltado ou para o amor de Deus ou para o amor do próximo. E tudo deve passar por esse prisma. Acho que tem razão. Ou seja, que nós não estamos falando aqui de alguma coisa que seria legal, mas uma coisa obrigada para a gente fazer. Um senhor chamado Frederick Faber observou uma vez que a bondade tem convertido mais pecadores do que todo o zelo, toda a eloquência e todo o aprendizado de todos os tempos. Você sabe, ele tem razão. A observação de Faber aponta para uma realidade importante. Para a gente sermos parceiros de Jesus na transformação do mundo, nós temos que, primeiramente, transformar a nós mesmos. Olha, não basta fazer obras de compaixão. Esse é um assunto. Podemos fazer obras de compaixão. Em vez disso, devemos nos tornar compassivos. Não é uma coisa que eu faço. É uma coisa que eu sou. O que eu sou é mais poderoso, mais potente do que aquilo que eu faço. Então, devemos nos tornar compassivos. Então, e veja bem, em vez de abordar a transformação do mundo a partir de um nível intelectual, uma fé compassiva sugere que devemos abordar a transformação primeiramente com nosso coração. Eu, particularmente, tenho adotado uma filosofia e sugiro para outros a filosofia que devemos fazer o bem porque é bom. E só isso. A gente não faz o bem em função da necessidade da outra pessoa. A gente faz o bem porque é bom para fazer. Enriquece tanto aquele como eu. E isso é importante. É importante porque quando eu entendo e quando eu faço o bem, porque é bom em si, eu me livro da tentação de fazer o bem com uma agenda escondida. Que acontece muitas vezes, especificamente na igreja. Muitas vezes, a gente trata, sei lá, a benevolência, uma boa ação,
como se fosse um rastro de migalhas de pão levando a pessoa para a porta da igreja. Ou seja, nós estamos agindo, fazendo o bem com intenções de ver essa pessoa se converter. No certo sentido, intimidando que o valor dessa pessoa é vinculado à sua obediência ao Evangelho. Quando a pessoa tem valor em si, quando ela foi amada por Deus enquanto ainda era um pecador, como ele nos amou também dessa forma, conforme Romanos capítulo 5. Então veja bem, é bom me livrar de segundas intenções, de fazer uma coisa boa com a intenção de converter uma pessoa, como essa boa obra é tipo de isca. Antes, eu faço o bem porque agrada a Deus. Eu faço o bem porque o bem, fazendo o bem, me abençoa, me amadurece, me dá um coração cada vez mais compassivo. No segundo lugar, né, eu faço o bem porque é bom para me libertar da né, ou para refletir o coração do meu pai, desculpe, quase ia esquecendo. E daí para me libertar da necessidade de decidir quem é digno da minha ajuda. Porque muitas vezes essa é nosso primeiro pensamento. Nós queremos de ajudar as pessoas que vão responder de uma forma que nós queremos. Que quer dizer que nossa ajuda é manipulativa. Eu prefiro fazer o bem porque é bom. Me faz bem para outra pessoa, do que fazer o bem para poder manipular a pessoa e chegar a uma finalidade que eu desejo. Veja bem, na maioria das vezes, nós, né, nós temos nossas agendas escondidas, nós queremos decidir quem é digno, quem não é digno. A gente talvez pergunte, mas né, qual comportamento eu estou, né, no seu sentido, aprovando, se eu estou ajudando essa pessoa alcoólatra com comida? Muitas vezes estamos fazendo essas perguntas a fim de fazer menos, ser menos compassivo do que mais compassivo. Não, eu não quero ajudar essa alcoólatra, porque daí, né, ele teria mais dinheiro para poder comprar a próxima bebida dele. Pelo menos se ele comprasse a própria comida, ele faltaria, né, recurso para comprar mais álcool, alguma coisa dessa. Olha, qualquer um que tenha pensado seriamente sobre o mundo, o estado do mundo, pode ficar até abalado com a enormidade das necessidades que existem. Em todos os cantos, em cada país, cada estado, cada cidade, em cada bairro, as necessidades são enormes. De fato, são esmagadoras. E as necessidades vêm em todas as formas. Elas quase não conhecem limite. Assim, a demanda é ilimitada enquanto os recursos são poucos. É fácil entender por que seríamos desanimados ou achar o ideal de mudar o mundo
inalcançável, impossível. Mas veja bem, em Romanos 12, Paulo nos dá uma dica que eu acho muito importante. Vou voltar para esse slide já. Em Romanos 12, ele diz o seguinte: não vos deixeis ser vencido pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Vencei o mal com o bem. E para apreciar a ironia dessas palavras, você tem que refletir o momento nas circunstâncias de Paulo quando ele escreveu isso. Paulo era um cidadão romano. E Roma reinava supremo. Era a autoridade máxima, era o Império Romano e ela reinava com brutalidade total. O poder de Roma era absoluto e absolutamente corrompido e governava com um mão de ferro. Eu diria, se o mal tivesse um CEP, o endereço do mal seria Roma. E o interessante disso é que Roma, com todo o poder, com tamanhos exércitos, dominava o mundo inteiro. E aqui é um prisioneiro, um tal prisioneiro, e é ele que escreveu a fórmula que enterrou o Roma. Era simples. Vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. É risível. Mas ele conseguiu. Os cristãos conseguiram. O pequeno grupo de rejeitados. João ninguém. Pedro, João, Paulo. Paulo era o mais famoso. Pescadores, cobradores de impostos. Bem, João ninguém. Esses rejeitados de Jesus teve sucesso onde exércitos inteiros falharam. Ou seja, a igreja saía e fazia o bem e Roma se abalou. Esse é o poder de fazer o bem. Esse é o motivo que o bem é nos requerido. A igreja teve favor de todo o povo, porque a igreja estava envolvida em fazer o bem para todos. É uma coisa que temos esquecido. Nós estamos ocupados fazendo nossa coisinha de trás das nossas paredes, esperando que o povo chegue e insiste em ouvir o que nós temos a dizer em relação à verdade, em relação ao Evangelho. Enquanto a igreja primitiva estava na comunidade, estava presente, estava ajudando, estava fazendo coisas boas por todo lado. Distribuindo comida para as viúvas. Qualquer um que teve necessidade, Atos capítulo 2. Bem, por isso, uma fé compassiva é tão potente. Mais pessoas têm sido convertidas por bondade do que pela eloquência, pelo conhecimento, pelo zelo. Vamos não esquecer isso. Então, vamos terminar essa lição. Eu não deveria ter chegado à quarta parte, mas comecei a comentar demais. Tudo bem, veja bem. Nós acabamos de falar e observar
o que Paulo nos escreveu em Romanos capítulo 12, que nós devemos vencer o mal com o bem. Então, isso quer dizer que devemos estar empreendido em fazer o bem, que a igreja está no negócio de fazer o bem. Ironicamente, e nós vamos terminar com esse pensamento para hoje. Ironicamente, a arte de mudar o mundo é não mudar o mundo. Você me ouviu corretamente. A arte de mudar o mundo não é mudar o mundo. Em vez disso, vamos simplesmente fazer algo para mudar algum aspecto do nosso cantinho desse mundo. Vamos fazer alguma coisa para mudar alguma coisa aqui em nosso cantinho do nosso mundo. Veja, o mundo não é transformado pelas coisas grandes, mas pela influência implacável e redentora criada quando dezenas de milhares se unem e unem suas vozes para fazer o bem. Portanto, o caminho não está na dissidência política, mas na revolução que acontece, a revolução moral que ocorre quando milhares e milhares de pessoas insistem em fazer o bem. Veja, esse é o caminho de Deus. Ele leva o grande quadro, o quadro maior, e transforma o quadro maior na medida que nós, como seus filhos, façamos alguma coisa para mudar nosso cantinho no mundo. Ele nos desafia a enxergar o quadro menor. Ele nos desafia a enxergar aquela uma pessoa. Portanto, quando nós concentramos em nosso cantinho do mundo e preencha esse cantinho com a compaixão de Cristo, tudo é possível. Deus pode mudar o mundo simplesmente por cada um de nós cuidando do nosso cantinho, fazendo alguma coisa para beneficiar alguém lá em nosso cantinho, preenchendo esse lugar, esse cantinho com a compaixão de Cristo. Então veja bem, gente, temos que cair na realidade e temos que entender que essa começa com a gente. Como você se posiciona diante das necessidades e carências do mundo? Ou seja, você observando as necessidades, você vendo as carências, vendo, né, até a repressão, vendo as inequalidades e opressão. Como é que você vê tudo isso e diz depois, vá em paz, aqueça-se e se alimenta, satisfaça-se. Olha, são uma citação de Tiago, capítulo 2, versículo 16. Isso não é possível.
Que você vai ignorar a opressão, vai ignorar as injustiças, como não, nem existe. Como podemos nós vivermos um estilo de vida indulgente e agir como, esse é direito meu? O que eu tenho é meu, o que eu tenho, né, ninguém pode, né, me dizer o que fazer com o que eu tenho. O crente compassivo é compelido a adotar uma conclusão surpreendente. Crença não é suficiente. Adoração não basta. A moralidade pessoal não basta. Deus sempre exigiu mais. Quando nós nos comprometemos a seguir a Cristo, também nos comprometemos a viver vidas de tal forma que o mundo, assistindo, observando a nossa atuação, a nossa qualidade, nosso caráter, nossa compaixão, pudesse enxergar em nós a presença de Deus. Seu amor, sua justiça, sua misericórdia, tudo isso por meio da nossa compaixão. Francisco de Assis afirmou uma vez: pregai o evangelho sempre. Só usai palavras se for necessário. Pensa sobre isso. Pregai o evangelho sempre. Só usai palavras se for necessário. Para São Francisco, a bondade foi sempre o melhor sermão. A bondade foi sempre a melhor pregação. Ele teria concordado com o escritor que disse: viver nossa fé em particular, ou seja, egotisticamente, nunca foi considerado uma opção. Não, minha fé é privada, minha fé é comigo. Minha fé não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo no mundo entre eu e Deus. Negativo. Eu me lembro das palavras de um missionário africano. Ele informa e corrige nossa prática de fé hoje. Sabe o que ele disse? Lá da África, sua voz nos desafia. Ele disse o seguinte, ele afirmou: uma igreja que apenas adora junto não é muito de uma igreja. Uma igreja que só adora junto não é muita igreja. Enganamos-nos. Ou a fé nos conecta horizontalmente com as necessidades dos outros, ou a fé incita a nossa compaixão com o nosso semelhante, ou nossa fé tem se tornado estéril e sem vida. O nosso amor a Deus tem que provocar uma efusão de amor pelo próximo. Ou nós temos que concluir que não o conhecemos tão profundamente quanto supomos. Se lembra que João escreveu em 1 João? Ele disse: quem afirma amar a Deus, mas odeia, que é indiferente ao seu irmão ou sua irmã, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão
a quem viu não pode amar a Deus a quem não viu. Está vendo o vínculo entre nosso amor por Deus e nosso amor por nosso próximo. Por isso, uma fé compassiva não é algum ideal, mas é a forma que a palavra de Deus está divulgada, que Deus é entendido, interpretado em nosso mundo. Não é interessante que Paulo submeteu todas as outras virtudes cristãs? O conhecimento, a fé, poderes espirituais, moralidade, sacrifício cristão, submete tudo, todas essas virtudes, ao amor. Todos estes, ele afirma, são inúteis sem o amor que os enche, que enche todos esses atos, todas essas virtudes com significado. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por seu amor para uns aos outros e também por seu amor por seu próximo. Isto é tão conclusivo hoje quanto quando Jesus falou isso no princípio. Eu espero que essa tenha sido uma lição aprendida e que nós temos entendido que o propósito de fé é produzir em nós um amor verdadeiro para nosso próximo. Segundo grande mandamento. Não tem como divorciar nosso amor por Deus com nosso amor para as pessoas que Deus amou de tal forma que Ele enviou seu Filho para morrer por elas. Bem, essa é uma fé compassiva. Eu espero que você veja que essa não é um ideal, não é uma opção, não é uma coisa boa para fazer, mas é uma parte essencial da expressão do nosso amor por Deus. Voltamos já com a última propósito de fé na vida da gente, a tradição encarnacional. Até então.